Olá, estamos na Livraria Manancial no lançamento do livro Cristianismo Reformado pelo autor e pastor Maurício Menezes, pastor da Presbiteriana aqui de Cuiabá. Os detalhes você confere aqui na Canaã TV. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha. Olha, o Maurício é um amigo já de muitos anos. E eu conheço o trabalho dele e a maneira séria com que ele se dedica aos seus projetos. E, portanto, eu creio que a importância deste livro também está por conta da responsabilidade que ele, como autor, desempenhou na execução e na configuração final desse livro. E a respeito do livro Cristianismo Reformado, o senhor fez a apresentação, as considerações sobre a obra também. A obra é interessantíssima, porque eu creio que ela mostra de forma muito clara o que de fato é necessário para as pessoas compreenderem um pouco a respeito desta cultura cristã que muitas e muitas vezes, por conta da maneira mal apresentada do evangelho, do cristianismo, tem ficado na mente das pessoas. Ou seja, muitas pessoas acham que os cristãos são um bando de tolos e de pessoas que às vezes não têm um conhecimento mais amplo das coisas. E esta obra vem pontuar exatamente o contrário. Ela mostra grandes nomes do passado, pessoas extraordinárias de extrema inteligência, como, por exemplo, Martinho Lutero, como João Calvino. Antes dele, ela fala a respeito de Agostinho de Hipona, que foi uma das maiores figuras de toda a história, considerado um dos grandes filósofos cristãos do século V. Portanto, durante a história do protestantismo, nós vemos pontuar ali grandes vultos e grandes nomes que se tornaram fundamentais, demonstrando a sua inteligência e a sua capacidade. Então eu creio que este livro, nesta primeira parte, aponte exatamente para ilustrar, através da filatelia, o quanto é realmente necessário que a gente compreenda a história e entenda quem foram os homens que a fizeram, para que desta forma nós consigamos perceber a importância de um cristianismo no transcorrer dos séculos, no transcorrer dos milênios. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer. Conheci o Maurício há cerca de 3 ou 4 anos no trabalho. E desde então o Maurício sempre se mostrou essa pessoa muito aberta, muito afetiva, muito compromissada com Deus. E esse livro agora mostra isso, o trabalho do Maurício, a preocupação dele em dividir com a sociedade, dividir com as pessoas, não só uma coleção filatélica dele, mas dividir essa paixão que ele tem pelo sagrado, por ser um homem de Deus. E comentava com ele agora há pouco, a grande coisa do livro, que eu achei muito bonito ele dizer, foi todo o trabalho que aconteceu, foi essa aflição até que ele ficou até ficar pronto. Brinquei com o Maurício dizendo que esse era mais um filho dele. E como os outros 2 filhos, esse também vai crescer e vai ganhar vida própria. Que as pessoas vão ler o livro, vão conhecer o livro do Maurício e a partir daí vai ter um significado para cada um. Acho que essa é a grande beleza da obra e é com isso que ele vai se comunicar com as pessoas e com todos que tiverem acesso ao livro. Fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer.
quando eu vi um selo sobre um dos reformadores, João Calvino. Então eu busquei trabalhar sobre a reforma. Então eu fui lendo livros e anotando os personagens e os eventos, e depois através da internet. Eu busquei então os exemplares no mundo inteiro. Montei a coleção primeiro, depois tem a coleção sobre a história da reforma, veio então o livro. Então no livro eu conto toda a história da reforma, desde os pré-reformadores, passando por todos os eventos, as 95 teses. Eu conto também antes sobre a noite de São Bartolomeu, que foi o grande massacre que os cristãos tiveram na França, as tentativas de entrada do evangelho no Brasil, bem no início, 1520, foram os franceses que foram os primeiros. Depois foram os holandeses que tentaram na Bahia e Pernambuco, através de Maurício Nassau, que ficou muito conhecido. E por último a entrada através de Simonton, que ele entrou no Rio de Janeiro. Daí, então, houve a grande influência no Brasil. Então isso tudo eu conto através dos selos. Como também eu mostro toda a vida de Lutero, a influência dele, quando ele queimou a bula papal, ele tornou herege pela Igreja Católica, ele rompeu, aí foi liberado, ele podia ser preso e assassinado, ninguém ia pagar pelo crime dele, então um príncipe sequestrou Lutero, levou ele para um castelo, ele ficou um ano. Nesse um ano ele traduziu a Bíblia, que a Bíblia nós não tínhamos ela em acesso fácil, né? Então ele traduziu para o alemão num linguajar mais fácil, primeiro o Novo Testamento, e o mais interessante de tudo isto, que coincidiu com Gutenberg, com a imprensa. Então aí começou a multiplicar a Bíblia no mundo inteiro. Aí houve a grande influência do cristianismo na Europa, nos Estados Unidos. Para você ter ideia, uma das 3 maiores universidades norte-americanas, Harvard, Princeton e Yale, foi fundadas por cristãos reformados, né? No Brasil, o Mackenzie, a Universidade Mackenzie, que foi a primeira que abriu para filhos de escravos, para filhos de lavadeira estudar. Isso há 142 anos atrás. Então, isso tudo foi influência. Então, tudo eu conto aqui. Não é apenas um livro histórico cristão, é um histórico também eventual. É uma história que, na verdade, ele é fácil de ler porque tem todos os eventos. Então, a pessoa vai memorizar fácil porque eu conto a história corretamente. Eu, inclusive, busquei o maior historiador do Brasil cristão para poder corrigir os textos, e ele, inclusive, prefaciou, o Dr. Alderi Matos. Então eu vou contando a história de uma forma que com os selos, com as figuras, torna mais fácil a memorização. Então, graças a Deus, está tendo uma aceitação muito grande, né, sobre o livro. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu